Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo de número 11. Meus irmãos, vocês têm aí a lição 24 e 25? É isso? Só 24? Ah, tá, 25 está lá no fundo. Acho que pode distribuir já, Auro, que nós vamos usar as duas. 24 e 25 nós iremos usar. Os nossos diáconos vão estar ajudando aí na distribuição da 25. Irmãos, essas lições, essas folhas que você tem nas mãos, elas são breves resumos de um material que nós temos usado. É um breve resumo de um material que nós temos usado. Então, nós temos utilizado 3 livros para fazer estas lições, mas o material base é do Dr. Leandro Lima. Então, você tem aí hoje, se eu não me engano, 5 folhas, né? Essas 5 folhas são um resumo de cerca de 20 páginas. Então, você tem um breve resumo, então é importante você trazer, às vezes, caneta, lápis, para estar anotando as outras coisas que nós vamos estar falando aqui. Em interpretação de Apocalipse, nós temos um mestre. Quem é o nosso mestre ou a nossa linha de interpretação de Apocalipse? O Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos entender Apocalipse, nós temos que entender aquilo que Jesus já disse sobre escatologia. Por isso, nós vamos estar recorrendo sempre a Jesus Cristo aqui no nosso entendimento do livro de Apocalipse. Então, aquilo que nós estamos falando aqui não pode contradizer aquilo que Jesus já ensinou. Então, Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11, estão entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Amém, queridos? Então, Apocalipse 10 e 11 estão entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Então, Apocalipse 10 e 11 vão nos ensinar o seguinte: qual a missão da igreja enquanto as trombetas estão soando? Lembrando que as trombetas são a punição de Deus para os ímpios. Enquanto as trombetas estão soando, qual é a missão da igreja? Porque, queridos, o que é importante para nós não é descobrirmos a agenda do final dos tempos. Isso é importante também. Mas o que é importante para nós é descobrirmos qual a nossa missão, o que Deus quer de nós em nossos dias, né? Em nosso tempo. Isso é o que é mais importante para nós. Semana passada, nós vimos o capítulo de número 10, nós vimos versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Só recapitulando ali alguns pontos importantes. Vimos o anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, levantando a mão direita para o céu e fazendo um juramento. Quem é este anjo? Jesus Cristo, ou um representante direto de Jesus. Este anjo, ele coloca o mar sobre os pés, sobre o mar e sobre a terra, demonstrando que ele tem autoridade sobre estes elementos. Ele tem autoridade sobre o mar e ele tem autoridade sobre a terra. Agora, tudo aqui é simbólico. O mar representa o quê? Os inimigos. Em Apocalipse, o mar representa os inimigos do povo de Deus. Então, Jesus Cristo, ele pisa o mar, ele tem autoridade sobre os inimigos. E ele pisa a terra, que é o nosso campo de evangelização. Então, a igreja recebe autoridade em Cristo, né? A igreja recebe autoridade sobre os inimigos e recebe autoridade para pregar o evangelho no campo. E é dado a João um livrinho. O livro representa, no livro de Apocalipse, livro representa autoridade. Lá no capítulo 5, Jesus Cristo recebeu o livro da história. No capítulo de número 5, quando Jesus recebe o livro, ele recebe a autoridade.
toda a autoridade no céu e na terra. Ele recebe a autoridade. E aqui no capítulo de número 10, João recebe o livrinho, uma autoridade também. Qual autoridade João recebe? Autoridade para pregar o evangelho. João está representando a igreja. Jesus deu a sua autoridade, ele concedeu a sua autoridade à igreja, para que a igreja leve o evangelho a todas as nações. Só que nós vimos semana passada que João deveria comer o livrinho. E ele comia o livrinho, comeu o livrinho. O livrinho na boca dele era doce, mas no estômago era amargo. Então, isso é o evangelho. O evangelho, ele tem uma parte doce e tem uma parte amarga. É doce nós ouvirmos sobre a salvação. É doce quando as pessoas se convertem. É doce quando nós vemos alguém sendo transformado, alguém deixando os vícios e servindo a Deus. É doce, meus irmãos. Então o evangelho tem a parte doce, mas o evangelho também tem a parte amarga, que é a parte da perseguição, a parte do inimigo se levantando contra a igreja, perseguindo a igreja, e o evangelho sempre terá uma de duas reações, ou nós sentiremos o doce, ou nós sentiremos o amargo, porque quando nós pregamos o evangelho, ou as pessoas se convertem, ou elas se levantam contra nós. Quando nós pregamos, o verdadeiro evangelho, porque se nós dissermos a todas as pessoas, paz, paz, aí todo mundo vai ser nosso amigo. Mas se nós dissermos, para você não há paz, porque você ainda não tem Cristo, aí nós vamos ganhar alguns inimigos. Então João, ele recebeu o livrinho, e ele deveria pregar ele recebeu o livrinho que Deus disse a ele: olha, você tem que levar esse evangelho, é preciso que você profetize, ainda há muitos povos, nações, tribos e línguas. E o que Jesus disse? Lá em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ok, queridos? Veja o versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então ele deveria levar esse evangelho, João está representando a igreja, né? A igreja deve levar este evangelho a todos os povos, nações, línguas e reis, e nós sabemos que somente quando o evangelho chegar a todas as nações é que virá então o fim. Meus queridos, alguma pergunta aqui nesse ponto? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então vamos para a lição de hoje, aqui o capítulo de número 11, vamos ler ali os dois primeiros versículos, o versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, esses dois versículos, eles são dois versículos muito difíceis de serem interpretados. São versículos que dão margem a várias interpretações. Então nós vamos falar um pouco a respeito deles. Eles contêm muito significado. Então veja ali o versículo de número 1 do capítulo 11, João ele recebe um caniço. Esse caniço é como uma vara de medir. Hoje nós temos, esqueci o nome, trenas, né, Ismael?
para medir, mas naquela época eles mediam através de varas, era uma maneira de medir. E aqui João ele recebe uma vara, um caniço, uma vara de medir. Qual é o propósito de medir? Quando nós medimos para ver o que temos, né? A quantidade que temos, ou o espaço que temos. Mas aqui ele é medido para se ver a quantidade que se tem. E o medir em Apocalipse significa guardar e proteger. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, olha, meça, porque esses que serão medidos, eles estarão guardados, estarão protegidos. Então, faça essa medição. Veja quantos tem, ele não fala aqui o resultado da sua medição, mas ele diz, olha, meça, e esses medidos, eles estarão guardados, estarão protegidos. Então, João, ele deveria medir. Ele deveria medir o quê? Veja ali o versículo de número 1. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Meus irmãos, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Então ele deveria medir um lugar, mas não deveria medir outro lugar. Ele deveria medir o santuário de Deus, mas não deveria medir o átrio exterior. O que significa isso, meus queridos irmãos? Qual o significado disso? Passa o slide, por favor, Ricardo. Ok, pode passar esse que eu já... Pode passar, obrigado. Pode passar. Ok. Então, meus queridos irmãos, veja só. Uma coisa que nós temos que entender antes de nós lermos aí o slide, é que o capítulo 10 e o capítulo 11, eles tratam de um mesmo assunto, que é a pregação do Evangelho, que é o doce e o amargo do Evangelho. Amém, queridos? Vocês entenderam isso? Porque senão nós vamos encontrar aqui um monte de assuntos diferentes. Se nós não ligarmos os temas, nós vamos entender que João está falando de várias coisas diferentes, ele não está falando coisa com coisa. Então, para que tenha sentido o que João está dizendo, nós temos que ligar o capítulo 10 e o capítulo 11, entendermos que nestes dois capítulos, João está falando sobre a missão da igreja, que é pregar o Evangelho. Então, há 4 interpretações desta cena, do versículo 1 e do versículo 2. A primeira interpretação é que é uma cena literal. Eles interpretam literalmente, que João recebeu mesmo uma vara de medir, e ele saiu medindo, né? Então, quem interpreta literalmente aqui esse texto, entende que o templo de Jerusalém, ele será reconstruído. Só que, assim, diretamente o texto não fala nada sobre, nem reconstrução de templo. Ele não fala nada sobre reconstrução de templo. O texto está dizendo para que João meça o santuário de Deus, o altar e os que naquele adoram. Então, essa interpretação que fala sobre a reconstrução de um templo é uma interpretação que faz inferências no texto, mas o texto não está falando sobre reconstrução de templo. E Jesus também, quando Jesus profetizou que o templo seria destruído, Jesus não profetizou que o templo seria reconstruído. Então, isso é uma coisa que nós devemos entender. Outra coisa também, nós não deveríamos nos alegrar com a reconstrução do templo de Jerusalém. Por quê? Porque aqueles que pensam que o templo será reconstruído, sacrifícios voltarão a ser feitos, irmãos, Jesus já não fez o sacrifício? Então isso seria negar Cristo, seria negar o sacrifício de Cristo. Se o templo fosse reconstruído, sacrifícios voltassem a ser feitos, isso não teria sentido nenhum para nós cristãos. Não teria valor nenhum para a igreja, e nem mesmo para os judeus, porque o sacrifício já foi feito, e o sacrifício de Cristo
é eficaz tanto para salvar judeus quanto não judeus, mas aqueles que não creem em Jesus. Olha só, aqueles que não creem em Jesus. Os judeus que não creem em Jesus, eles estão esperando um novo templo. Mas Jesus, ele foi o santuário de Deus que tabernaculou entre nós. Então, aqueles que traduzem literalmente o texto, eles ignoram isto, e outra coisa, ignoram o significado simbólico de Apocalipse, porque tudo aqui é visto de maneira simbólica. Então, se nós vemos essa cena de maneira literal, nós perdemos a visão simbólica do texto. Uma segunda maneira de interpretar o texto é que o santuário representa o povo judeu. Só que o texto ele não fala sobre isso. É uma interpretação um pouco forçosa, que faz separação entre os judeus e os gentios. Um outro tipo de interpretação é que quando... É até confuso, né, explicar, porque alguns entendem que João ele escreveu o seu livro antes do ano 70. Então, se João escreveu o livro antes do ano 70, então a profecia aqui estaria dizendo respeito de uma parte do templo seria preservada e uma parte do templo seria pisada. Só que quando o templo foi destruído no ano 70, ele foi todo pisado. Não teve uma parte guardada e uma parte pisada. O templo ele foi inteiramente pisado, inteiramente destruído. Então, o que significa isso, né? Uma parte será guardada e uma parte será pisada. Isso não pode ser interpretado literalmente, porque quando o templo foi destruído, ele foi totalmente destruído, ele foi totalmente pisado. Inclusive, o local do templo foi transformado num lixão. E uma quarta posição vê o templo e os adoradores como um símbolo da igreja em culto. Ok, qual é a nossa interpretação? Próximo slide. Deixa eu ver. Então, nós precisamos, né, em Apocalipse, precisamos ter a humildade de não fazermos afirmações dogmáticas, mas nós precisamos nos posicionar, né? Então, tem 4 posições, nós não podemos dizer, olha, a nossa posição é que é a correta, o resto está tudo errado. Não é assim, mas nós precisamos ter a nossa posição, precisamos nos posicionar. Próximo slide. Então, na nossa visão, João está falando sobre o que ele tem falado o tempo todo. Ele fala sobre a igreja no céu e ele fala sobre a igreja na terra. Então, nós temos 2 igrejas. Amém, queridos? Nós sabemos disso. Nós temos uma igreja nos céus e nós temos uma igreja na terra. A igreja nos céus, ela está guardada, está protegida. Mas a igreja na terra ainda enfrenta tribulações. Então, essa é a interpretação mais simples do texto e mais coerente com a visão de Apocalipse. Então, veja o que João diz ali no versículo de número 1, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Aonde aparece o santuário de Deus aqui em Apocalipse? Nos céus. O santuário de Deus já foi mencionado aqui várias vezes no livro de Apocalipse. O seu altar. Então, o altar de Deus está onde no livro de Apocalipse? Nos céus. E aparece várias vezes aqui o altar. Inclusive, as almas, elas estão aonde? No santuário, debaixo do altar, clamando por justiça. E os que naquele adoram. Então, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que já morreram e estão em Cristo, eles estão aonde? No santuário de Deus, debaixo do altar, e eles estão
adorando. Então, a igreja nos céus, ela está protegida e ela está guardada. Ela não pode sofrer nenhum dano, nenhum mal. Então, nós vamos ver depois a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, o inimigo se levantando contra a igreja, mas ele se levanta contra a igreja que está na terra, não contra a igreja que está nos céus, porque a igreja que está nos céus, ela já está medida, ela está guardada, ela está preservada, ela não pode ser tocada. Essa é a interpretação clássica desse texto, é a interpretação que é histórica desse texto. Então, queridos, veja só, quando um crente ele morre, e nós vamos ver depois que preciosa é a morte dos santos para o Senhor, quando um crente morre, ele vai para junto dessa igreja, e lá ele se une aos medidos, ele fica ali junto da presença de Deus, protegido, guardado e em adoração. Mas veja só a parte exterior, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. A cidade santa, ela representa o povo de Deus. Se a gente entender aqui a cidade santa como literalmente Jerusalém, Jerusalém aqui, nós vamos ver no próprio capítulo 11, Jerusalém não aparece em Apocalipse como a cidade de Jerusalém, mas Jerusalém é sempre uma representação do povo de Deus. E quando Jerusalém é mencionada, por vezes ela é mencionada como um lugar onde Cristo ele foi crucificado, ou seja, onde Cristo não foi bem recebido. Então, está dizendo aqui que o povo de Deus será perseguido por um tempo. Que tempo é esse? Veja aí. Por 42 meses, né? O povo de Deus sofrerá por 42 meses. A cidade santa, ela será pisada, ou seja, o povo de Deus nessa terra será perseguido por 42 meses, ou 1260 dias, ou, como vai aparecer aqui, 3 anos e meio. Então, são todas referências ao mesmo tempo, né? 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, tudo se referindo ao tempo em que a igreja será afligida. E esse também, nós veremos, é o mesmo tanto de tempo que a igreja terá para pregar o Evangelho. Então, ao mesmo tempo que a igreja é afligida, é o mesmo tempo também que a igreja prega o Evangelho. Ok. Vocês entenderam, irmãos? Como eu disse, é um dos textos mais difíceis de serem interpretados e de serem explicados de Apocalipse. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação aqui nesse ponto? Manel? Tem. Nós vamos ver aqui na sequência. O que a gente tem visto de Apocalipse? A gente tem visto o seguinte, que o Apocalipse, ele apresenta 7 quadros. Então, é uma só visão apresentada 7 vezes, a mesma visão apresentada 7 vezes, por isso que é um livro, é um enigma o livro. Ele é apresentado 7 vezes, a mesma visão é apresentada 7 vezes por ângulos diferentes. Nós estamos vendo um ângulo agora, que é o ângulo das trombetas. Cada visão, ela culmina da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E cada visão vai nos mostrar algo. Então, algumas visões vão mostrar o arrebatamento da igreja. Por isso que a gente não pode ler Apocalipse linearmente, porque senão Jesus vai arrebatar a igreja 4 ou 5 vezes.
como nós veremos o arrebatamento aqui no capítulo de número 11, mais uma vez. E depois, nos capítulos seguintes, nós veremos a questão também do arrebatamento. Qual as diferentes visões sobre o arrebatamento? Alguns entendem que depois do arrebatamento, há um arrebatamento e alguns ficam. E alguns entendem que quando Jesus volta, existe o arrebatamento uma vez só. Então, na visão que nós estamos trazendo aqui, existe só um arrebatamento. Não existe ninguém fica. Ninguém fica para sofrer, ninguém fica para se converter depois. Existe só um arrebatamento. Porque se alguém ficar, queridos, e o Espírito Santo for tirado da terra, não há conversão. E nós vamos ver aqui o capítulo 11, ele mesmo vai esclarecer algumas coisas para nós, nesse ponto, né? As duas testemunhas, 2 mártires. Então vamos lá, recapitulando, para ficar bem claro aqui para nós. O capítulo 10 e o capítulo 11 falam de uma coisa só, que é a missão da igreja de pregar o evangelho por todo mundo. Vimos que João recebeu o livrinho, deveria pregar essa palavra. Os 2 primeiros versículos aqui do capítulo 11 mostram que, enquanto nós pregamos o evangelho, tem uma igreja no céu e uma igreja na terra. A igreja no céu está guardada, protegida, está medida, mas a igreja na terra não está medida, não está guardada nem protegida da perseguição de Satanás e nem do mundo. Então, enquanto nós pregamos o evangelho, nós sentimos esse amargo da perseguição, dos gentios se levantando contra nós. É isso que João está mostrando aí nos 2 primeiros versículos. E agora ele vai falar sobre as 2 testemunhas. Próximo slide. Pode passar, Ricardo. Pode passar tudo, até a próxima lição. As 2 testemunhas. Vamos ler aqui capítulo 11, versículos 3 em diante, até o 14. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então aparece aqui um outro número, né? 1260 dias, que significa 3 semanas, 3 anos e meio. Qual é o tempo de Deus, queridos? 7. Então são dois tempos de 3,5. Veja só, o que João está mostrando aqui? Olhe para mim, deixa de olhar aí para a folha, olhe para cá um pouquinho, está todo mundo olhando para a folha. Por 3 anos e meio, a igreja, é o tempo da igreja pregar o evangelho. Então a igreja tem 3 anos e meio para pregar o evangelho. 3 anos e meio é um tempo simbólico. Significa meia semana do tempo de Deus, que é 7. Desse tempo, a igreja tem 3 anos e meio, tem metade desse tempo para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho doce e amargo. Então, queridos, que tempo é esse de 3 anos e meio? É a meia semana de Deus. Meia semana de Deus para que o evangelho seja anunciado a todas as nações. Depois, quando for falar do restante do tempo, os outros 3 anos e meio, ele não vai falar de 3 anos e meio, mas ele vai falar de 3 dias e meio. Por quê? Porque o tempo da não pregação do evangelho, o tempo do domínio do mal, será um tempo abreviado. E Jesus disse: aqueles dias serão abreviados, porque se não fossem abreviados, nós não suportaríamos, nem os eleitos suportariam. Então veja só, são 3 anos e meio de graça, 3 anos e meio em que o evangelho deve ser pregado, em que a graça de Deus deve ser anunciada, e 3 dias e meio do domínio do mal, porque a terceira semana
os 3 anos, os restantes 3 anos e meio, eles são abreviados. Então, é a maneira de Deus dizer que há um tempo de pregar o Evangelho e um tempo em que o Evangelho ele não mais será pregado, em que o mal dominará. Irmãos, vocês já ouviram falar sobre isso? O capítulo 11 fala sobre isso. Vários capítulos de Apocalipse falam sobre isso e deixam isso claramente. Então, nós temos que aproveitar esse tempo da pregação do Evangelho, porque chegará um tempo em que o Evangelho será pregado e ninguém ouvirá. Será como no tempo de Isaías, como no tempo de Jeremias, porque Isaías e Jeremias eram profetas que profetizavam, mas ninguém ouvia. E se o povo pudesse, eles teriam exterminado Isaías, teriam exterminado Jeremias, mas não exterminaram porque Deus os guardou. E a igreja será a mesma coisa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então há um tempo da graça. Há um tempo da graça. E um tempo que a graça será retirada, haverá um domínio do mal sobre este mundo. Apocalipse é claro nisso. Mas veja bem, lembra o que eu disse lá quando eu falei de Jeremias? Há coisas que nós bloqueamos, há coisas que nós não queremos ouvir. Porque nós queremos ouvir sempre que haverá paz. Mas, irmãos, a palavra de Deus está aberta aqui diante de nós. Então, veja só, as 2 testemunhas. Vamos ler ali, capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, 3 anos e meio. Ou 42 semanas, né? Vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Então, veja, irmãos, por quanto tempo elas profetizaram? 3 anos. E quanto tempo elas ficaram mortas? 3 dias e meio. Uma semana inteira, né? No tempo de Deus, no 7 de Deus. Só que os 3 anos e meio são para que a igreja faça o seu trabalho. E por 3 dias e meio, há um domínio do mal sobre o mundo. Um tempo em que a besta peleja contra a igreja, vence e mata a igreja. Mas veja aí, versículo 11, mais uma vez. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui, arrebatamento. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Aí a 7ª trombeta,
que é a igreja glorificada nos céus. Mas veja, queridos, as duas testemunhas, mártires. Quem são estas testemunhas? Vamos ver aqui alguns detalhes no texto. Então veja ali, as duas testemunhas, elas receberam autoridade. Veja ali o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem. O que a gente tem visto aqui em Apocalipse? Essa palavrinha, darei, ela é muito importante, queridos. Ela é muito importante. Por quê? Porque em Apocalipse mostra que ninguém pode fazer nada se não for dado. Se Deus não der. O que Jesus Cristo disse? Toda a autoridade me foi dada. Então ele recebeu a autoridade. Toda a autoridade me foi dada. A gente viu lá nas trombetas, né, os demônios saindo do abismo, do poço do abismo. E o que dizia lá o texto? Foi-lhes dado. Então eles podiam agir no limite que Deus deu. E aqui está dizendo que, e depois a gente vai ver da besta, do falso profeta também, tudo, essa expressão dado sempre aparece. Porque o inimigo ele não pode agir sem que Deus tenha dado. E a igreja também. Então as duas testemunhas, elas receberam, foi-lhes dado. Foi-lhes dado. Né? Elas receberam autoridade para testemunhar, para proclamar o Evangelho por 1260 dias. Onde estão essas duas testemunhas, queridos? Vamos ligar aqui aquilo que nós já vimos. As duas testemunhas, elas estão fora do santuário celeste. Deus falou para João, mede o santuário. Mede o santuário. Mede o santuário, o altar e os que nele adoram. E mede a parte de fora do santuário. Aonde estão as duas testemunhas? Fora do santuário. Elas representam a igreja na terra. Meus queridos, não vai imaginar duas testemunhas, duas pessoas que ficam na praça de uma cidade, porque como nós vamos ver ali, não é uma cidade. Ficam na praça de uma cidade falando o tempo inteiro e quem tenta tirar elas da praça, elas cospem fogo nas pessoas. Não imagine isso. Isso é simbólico. Você tem que entender Apocalipse simbolicamente, porque senão a gente vai ter que interpretar as bestas com os chifres e tudo, literalmente também. Assim como essas coisas não são literais, essas duas testemunhas, elas também não são literais. São duas testemunhas, essas duas testemunhas, elas representam a igreja. Alguns acham que virá Elias e Enoque, né? Elias e Enoque. Alguns acham que será Elias e Moisés, mas o texto não dá espaço para isso. Por que duas? Eu vou explicar. Porque Jesus, quando ele mandou a igreja, vamos começar lá pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para ser testemunha tinha que ser quantas? Duas. Tinha que ser duas testemunhas. Para trazer acusação, para trazer condenação, para serem testemunhas verdadeiras. Nós sabemos que pode ser duas e duas testemunhas falsas, mas para que seja ouvido, pelo menos pelo juiz, tem que ser duas testemunhas. Quando Jesus mandou os discípulos, os 70, ele mandou como? De 2 em 2. Por quê? Porque eles serão testemunhas contra aqueles que não receberam o evangelho no dia do juízo. Então, aqui aparecem duas testemunhas, porque a igreja, ela trará condenação sobre este mundo, no dia do juízo final. Ela terá autoridade para julgar. Então, são duas testemunhas, porque elas são símbolo da igreja na terra. Sim. Vai aparecer no texto. Não.
não seria eles que viriam. Veja bem, ligando aqui os textos, João recebeu a tarefa de pregar o evangelho. João estava representando a igreja. O evangelho seria doce, seria amargo. Ele teria que pregar o evangelho contra as nações. Lembra que nós falamos que ali no original está a palavra contra nações, povos e línguas, contra as nações. Aí Deus fala para ele: João, prega o evangelho, esse evangelho doce e amargo. Uma parte da igreja está no céu e uma parte da igreja está na terra. A igreja que está na terra, ela sofre a perseguição. Mas essa igreja é chamada a ser minha testemunha. O que nós vimos? A palavra testemunha, até aqui, que nós temos estudado Apocalipse todo esse tempo, a palavra testemunha está ligada a quem? A igreja. Deus está chamando a igreja a ser testemunha desde o capítulo 2 de Apocalipse, desde o capítulo 1, capítulo 2. A igreja ela deve ser testemunha. Ser fiel até a morte. Jesus fala: Antipas, minha testemunha, o meu fiel, morreu por causa do meu nome. A igreja é chamada a ser testemunha. Sim. Eles vão porque eles pegam o texto lá dos 70. Sim, só vão em 2. Então veja só, 2 testemunhas. Elas têm que profetizar por 3 anos e meio. Elas estão vestidas de quê? De pano de saco. Irmãos, o que é pano de saco? Qual o significado disso? O que isso significa no enigma? Né? O que é pano de saco? Pano de saco significa no Antigo Testamento luto, humilhação e súplica por misericórdia. Você tem os textos bíblicos aí, você pode ler depois, né? Gênesis 37, 4, 1 Reis 20, 32, 2 Reis 19, 1 a 4. Quando os homens estavam passando por um momento de luto, eles se vestiam de pano de saco no Antigo Testamento. Quando eles tinham que se humilhar, eles se vestiam de pano de saco. E quando eles tinham que clamar por misericórdia, eles se vestiam de pano de saco. O que essas 2 testemunhas, por que elas estão vestidas de pano de saco? Por causa da mensagem que elas têm para trazer. A roupa delas está ligada à mensagem que elas proclamam. Elas estão dizendo ao mundo que este mundo está em morte, que é preciso se humilhar diante de Deus para que venha a salvação. É por isso que elas estão vestidas de pano de saco, numa praça, proclamando. Elas anunciam o juízo divino, chamando as pessoas ao arrependimento, nos mesmos termos do Antigo Testamento. As suas vestes, estou lendo a folha, apontam para a postura pessoal das testemunhas, ou seja, elas em si mesmas oferecem a Deus uma vida de arrependimento por causa de seus pecados e por causa dos pecados do mundo. Deixa eu dizer, queridos, simbolicamente, a igreja precisa se vestir de pano de saco para poder proclamar o evangelho. Só proclama o evangelho a igreja vestida de pano de saco. Não que a gente vai fazer igual alguns pastores, porque tem alguns pastores que para aparecer, sabe? Pode procurar na internet. Para aparecer o cara põe um pano de saco, mas por baixo tem um terno. Por baixo tem um terno, por baixo tem uma roupa bonita, aí ele põe ali o pano de saco. Pano de saco aqui é um símbolo, queridos. Se nós queremos proclamar o evangelho, nós temos que nos humilharmos diante de Deus. A nossa postura deve ser de arrependimento. Porque como a gente vai pregar arrependimento se não houve arrependimento em nós? O pano de saco representa um povo arrependido que prega o arrependimento. Abra lá em Tiago, fazendo aqui um apêndice, né? Na nossa lição. Tiago. Tiago, capítulo de número 4.
Olha, eu comprei essa Bíblia com esses negócios aqui, ó. Só me atrapalha. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago está falando do quê? Sobre o mundanismo. Não vou pregar de novo, viu, irmãos? Mas Tiago, capítulo 4, está falando sobre o mundanismo na igreja. O que Tiago diz aqui para a igreja? Versículo de número 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos... Em outras palavras, Tiago está dizendo: coloquem uma roupa de pano de saco. Tirem do meio de vocês o mundanismo, porque só quando o mundanismo sair é que a igreja vai alcançar o mundo. Enquanto o mundanismo estiver presente na igreja, a igreja não será testemunha eficaz para este mundo. João está dizendo à igreja, em termos pictórios, em termos simbológicos, está dizendo à igreja: nós precisamos vestir hoje pano de saco para sermos essas testemunhas. E os irmãos vão ver no texto o poder que foi dado a essas testemunhas. Veja lá o versículo de número 4. Apocalipse 10, versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Irmãos, olha que imagem linda, né? Vê como o texto ele é cheio de simbolismos. Não há como interpretar o texto literalmente. São duas oliveiras e dois candeeiros. Nós já vimos que as oliveiras e os candeeiros elas aparecem lá em Zacarias, representando o povo de Deus. E nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 1, lá no comecinho de Apocalipse, que o candeeiro ele representa quem? A igreja. O candeeiro ele representa a igreja. Mas como está essa igreja? Essa igreja ela está em pé diante do Senhor da terra. Em pé diante do Senhor da terra. Mostra que essa igreja é uma igreja que ela é uma igreja santa e que responde a Deus. Ela está em pé diante de Deus, ou seja, ela é uma igreja santa e que em última instância ela responde a Deus. Queridos, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para proclamar o evangelho de Deus. É por isso que nós estamos aqui ainda nessa terra. Quando o tempo do evangelho se acabar, nós vamos ser arrebatados. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que permanecer em pé diante do Senhor. Muitas pessoas, muitas igrejas, quando o Senhor aparecer ou diante do Senhor, elas não podem permanecer em pé. Dona Santa. Sim. Porque aí, esse vestido de saco representa humildade, humilhação. Arrependimento, isso. Tudo. Representa tudo que Deus se agrada na nossa vida. O arrependimento, isso. Não adianta nós vestir de saco só dentro da igreja, mas nós temos que ser luz lá fora, Sim. sal. Exatamente. Tudo. Veja as testemunhas, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, há um tempo
em que essas testemunhas, que elas têm para profetizar. Mas veja só, nesse tempo que Deus deu a elas, elas são invencíveis. É isso que João está dizendo. João está dizendo, olha, Deus deu um tempo para a igreja proclamar o evangelho. E nesse tempo, a igreja ela é invencível. Quando o tempo do testemunho acabar, aí sim a besta vem e peleja contra a igreja, e vence a igreja, mata a igreja. Mas enquanto estiver o tempo da pregação do evangelho, a igreja ela é simplesmente invencível. Veja os simbolismos. Se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Isso significa, meus irmãos, que todos aqueles que se levantarem contra a igreja, eles receberão a punição eterna: fogo e morte. Todos aqueles que se levantarem contra a igreja receberão punição eterna: fogo e morte. E ninguém pode impedir a igreja de pregar o evangelho. O significado aqui é esse: eles não podem impedir a igreja. Jesus disse que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja. E essas testemunhas elas têm autoridade. Veja o versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizaram. Quem fechou o céu por 3 anos e meio? Elias. Foi o grande profeta do Antigo Testamento. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem teve autoridade no Antigo Testamento para transformar água em sangue e para mandar pragas sobre os inimigos? Moisés. Só que essas duas testemunhas, elas são maiores que Elias e que Moisés, porque elas podem fazer isso quantas vezes elas quiserem. Jesus disse o que, queridos? O que nós ligarmos na terra será ligado no céus. Quando tentaram perseguir a igreja lá em Atos, se você olhar para Atos capítulo 4, vê que a igreja se coloca em oração ali, treme o lugar. Vá lá para Atos capítulo 4, só para você ter uma referência. Atos capítulo 4. Versículo 23 em diante. Vamos ler todo o texto porque não dá tempo. Versículo 23 em diante. Uma vez soltos, os irmãos estão aí comigo? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que os principais sacerdotes e anciãos ali queriam fazer? Queriam barrar o evangelho. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. O que eles estavam pedindo aqui, irmãos? Poder para pregar. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, o que Moisés e Elias fizeram
Elias, para que o céu não desse chuva, ele orou. E para que o céu voltasse a dar chuva, o que Moisés fazia? Ele orava. Aqui mostra a igreja orando. E o céu se abrindo, o Espírito Santo vindo sobre a igreja plena, fazendo a obra de Deus, o inimigo tentando barrar a igreja, e quanto mais o inimigo tenta barrar a igreja, mais a igreja ora, mais o evangelho se expande. Queridos, ninguém pode impedir a igreja de pregar o evangelho. Todos aqueles que tentarem impedir a igreja de pregar o evangelho receberão fogo e morte. Meus irmãos, sabe o que João está dizendo para nós aqui? Nós recebemos de Deus uma grande autoridade. Uma autoridade grande. Nesse tempo do amargo e do doce, ou do doce e do amargo, nós recebemos uma autoridade grande. Sabe qual é o grande problema? Nós não temos feito uso dessa autoridade. Nós temos autoridade para fechar o céu e abrir o céu quantas vezes quisermos, se isso for para proclamar o evangelho. Isso não significa dois crentes, né? Dois crentes orando e falando assim, um para o outro: vamos ligar na terra, que nós vamos ter um carro novo. Isso é ridículo. Vamos ligar na terra que vai ser ligado no céu. Vamos ligar na terra que nós vamos ter um aumento de salário. Vamos ligar na terra que será ligado no céu. Não é isso, queridos. Senhor, olha o que a tua palavra diz. Olha a oração imediata. Senhor, olha o que a tua palavra diz. Olha o que a tua palavra diz, que os gentios vão se enfurecer, eles vão se levantar contra nós. Mas, Senhor, nós sabemos que isso vai acontecer. Sabemos que o ato exterior será pisado por um tempo. Sabemos que o inimigo vai nos perseguir, mas enche-nos com teu Espírito, para que possamos pregar a tua palavra com intrepidez. Todas as vezes que a igreja ligou isso na terra, isso foi ligado nos céus. Todas as vezes que a igreja orou, Deus encheu a sua igreja de poder e autoridade, e ela, de um modo irresistível, proclamou o evangelho. Sabe, irmãos, talvez nós não temos proclamado porque não temos orado, porque não temos nos santificado. Se queremos ser testemunhas, precisamos nos vestir de pano de saco, de santificação, buscarmos arrependimento, dobrarmos nossos joelhos, orarmos, enquanto estamos nestes 3 anos e meio, nesta meia semana de Deus. Ok. Alguma pergunta, queridos? Alguma colocação? Ninguém? Manuel? Irmãos, então vou pedir para vocês, né? Vocês têm esta lição aqui, a 25, eu tenho mandado por WhatsApp para quem me cadastrou. Quem não me cadastrou não está recebendo, né? Mas aqueles que estão cadastrados, eles estão recebendo a mensagem. Basta você cadastrar o meu celular, no seu celular, e me mandar uma mensagem que eu mando durante a semana a lição. Mas você tem a lição aí 24 e 25. Se você tem também a 23, leia a 23, a 24 e a 25. Leia as 3 lições, você vai ver que elas são uma sequência. E semana que vem nós daremos continuidade aqui a esta lição. E entraremos também na 7ª trombeta. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós temos visto, Pai, a Tua palavra e aquilo que o Senhor requer de nós. Nós não temos, Pai, o controle das coisas que vão acontecer, mas a Tua palavra não diz que devemos ter o controle de nada. A Tua palavra diz que nós devemos ser fiéis testemunhas. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Senhor, ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis para proclamarmos o evangelho a todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, Pai. Pai bendito, dá-nos graça para sermos como Jeremias,
para exortarmos aqueles que precisam ser exortados e consolar aqueles que precisam ser consolados. Pai bendito, dá-nos coragem para sermos testemunhas. O Senhor disse a Josué: sê forte e corajoso, eu não te mandei, eu não te dei a ordem. O Senhor nos deu a ordem para irmos e pregarmos o Evangelho, que nós possamos ser fortes e corajosos, porque o Senhor mandou. E sabemos que, enquanto estivermos cumprindo a missão, o Senhor estará conosco todos os dias. É em nome de Jesus que oramos. Amém.